Vamos então continuar nosso episódio sobre a invisibilidade botânica, lá de onde paramos. Se você não ouviu ainda a primeira parte, pare aqui e vai lá escutar. Lá, a gente define melhor o que é a invisibilidade botânica e um pouco do seu histórico. Mas a Ju, ao final, falava das dificuldades que temos dentro das escolas para se ensinar e falar de botânica. Segundo, eu vejo que é uma falta generalizada também do processo de educação nas cidades e urbano, de permitir que as pessoas estejam mais perto da natureza. Então, quando a gente tem excessivamente a sala de aula como único ambiente de trabalho, de convivência, as quatro paredes, as escolas, aquelas que conseguem ter um jardim, professores que conseguem fazer projetos, trabalhar com o jardim, com o quintal, fazendo visitas de campo, traz uma vivência diferente da maioria, que só vai enxergar a planta por foto e por livro. Então, isso é desestimulante. E aí, curiosamente, né, apesar das aulas de botânica prática serem as mais fáceis de se fazerem, muitos professores não fazem, porque começam a reconhecer no conteúdo de botânica essas deficiências que ele mesmo, enquanto professor, tem, e aí ele mesmo replica isso para os alunos. A botânica não é tão importante, vamos estudar os animais é um conteúdo muito maior, ou a questão do corpo humano, e tanto as relações ecológicas, os ecossistemas, quanto o estudo da própria botânica foi ficando de lado. Tem inúmeros relatos de alunos que falam isso. Na escola estadual a gente estava começando a ver botânica, entrou de greve, quando voltou já pulou para os animais, outro nem vi. Eu estou agora com uma sala de alunos de 60 alunos no primeiro período. Assim, poucos levantam a mão para mim e falam que de fato estudaram botânica. Tudo bem que muitas vezes o aluno ele nem percebe ali o conteúdo por uma série de questões da adolescência, está muito deslumbrado, mas isso também é real. Assim, poucos trazem um conhecimento um pouco maior sobre botânica, sabe? Então, de novo, recaímos sobre o ensino, né? O formato do ensino, não só tecnicista, mas também de uma escola que retira do aluno a possibilidade de um contato maior. E isso nas escolas urbanas é muito mais prevalente. As plantas são e sempre foram as nossas maiores aliadas, produzindo além de comida, roupas, meios de transporte, tintas, calor nas noites frias e até na exploração espacial, nós já fazemos experimentos desde sempre. E a ideia é tentar plantar em outros planetas. Até mesmo diversos remédios são produzidos a partir de substâncias das plantas, como uma simples aspirina, pomadas que aliviam as dores, até alguns anestésicos feitos de opioides. Por mais que não enxergamos elas, são as nossas maiores aliadas. Mesmo cercados de plantas, as cidades nos afastam delas. E aí, pegando pelo lado, né, da agroecologia e da agrofloresta, quando estamos nas cidades e retiramos do ser humano a possibilidade de plantar e a dependência que o ser humano nas cidades tem de outros que plantam para ele, de outros que colhem para ele, ele começa a ver as plantas apenas como paisagem, como fundo de tela, como algo agradável para não ficar tudo cinza. As plantas começam a ser objeto de decoração. Então, se elas são objeto de decoração, elas podem ser compradas e quando a planta morrer, eu vou lá e compro outra. Então, essa desconexão que os centros urbanos causam naturalmente pela sua arquitetura física das cidades, pelo apertamento, vamos dizer assim, que as pessoas vivem de horário, não produzem mais seu próprio alimento, o que é diferente, por exemplo, quando a gente vai para as áreas mais periféricas da cidade e que forçosamente as pessoas precisam ter uma hortinha, ter as plantas medicinais para que elas possam se curar ou se alimentar em função de uma questão econômica, a gente já vê ali um contato maior e um respeito maior com as plantas. Mas nos centros urbanos, de um modo geral, na vida corrida do dia a dia,
Esse afastamento leva as pessoas a considerarem plantas apenas como paisagem. É um papel de parede bonito que enfeita as cidades, ou agora, na pandemia, a gente viu muito da questão de biofilia, né? A necessidade do ser humano, estava preso dentro de casa e sentindo falta de enxergar a natureza. Hoje tem tanta gente que cultiva planta, mas ainda enxergando planta, melhorou um pouco, porque torna-se uma necessidade, mas ainda enxerga a planta como objeto de decoração. Tanto que a maioria coloca uma planta de sol dentro do banheiro, a planta estiola, morre, vai lá e substitui. Então, terceiro fator, né? De novo aí no nosso modus operandi. Então tá bom. De alguma forma, estamos totalmente ligados às plantas. Mas quais seriam, então, as consequências dessa invisibilidade? Quando as sementes passam a ser substituídas e as produções em monocultura, elas ocupam aquela produção maior de produção de alimento, você está sempre terceirizando, né? Então, isso vai chegar na minha mesa, isso vai chegar na minha prateleira, tem alguém que está plantando. E tirando essa relação que a gente tem com as plantas, da capacidade de plantar, de colher, de observar o ciclo, o distanciamento fica muito maior. E começa-se a acreditar que aqueles que estão ali ligados aos empreendimentos e o licenciamento ambiental, ele daria conta de resolver as questões para nós em termos de proteção do ambiente. A gente sabe que não resolve. Então, as políticas também de proteção ambiental, elas setorizaram muito nas mãos de quem, por força de lei, cuida do meio ambiente, mas de fato não cuida, tirando do ser humano o papel primordial de cuidar. Então a gente está sempre terceirizando, tem sempre uma lei, tem sempre o outro que cuida, que está ali relacionando. A gente vê isso claramente quando você vai para uma região rural. Eu, por exemplo, na Lapinha. Todo mundo ali sabe o valor da água, né? E ficam putos quando, por exemplo, o turista chega e quer tomar um banho numa época seca, largando o chuveiro super aberto ou usando piscina na época de seca, né? Porque eles sabem que a água é difícil. Eles sabem quanto que o fogo, por exemplo, afeta a produção de água, as nascentes. Então, quando se vivencia, o seu foco muda, o seu olhar muda. Mas quem vivencia hoje acaba sendo uma minoria, né, diante das pressões aí dos empreendimentos. Será que você já foi a um zoológico? Ou talvez algum parque que tenha na sua cidade? Aposto que lembra dos pássaros ou talvez de um pequeno esquilo. Mas reparou na árvore que você sentou para descansar? Ou faz ideia de quantas espécies diferentes de planta você viu naquele dia? Talvez mais espécies de plantas que animais em um zoológico. Mas a gente só se lembra, claro, dos animais. E eu queria também soluções, e aproveitei para perguntar para minha companheira de salas de aula sobre como ela traz histórias e narrativas para melhorar a percepção dos estudantes com as plantas. Então, isso é sempre um grande desafio, né? E assim, como diz o ditado popular, modéstia às favas, eu tenho me preocupado muito em tornar as minhas aulas sempre interessantes para não ficar naquele conteúdo maçante de nomes apenas, mas o tempo todo fazendo essa interface entre a ciência dura, a necessidade de entendermos o que é um caráter taxonômico, de colocar ali o biólogo como aquele sujeito que vai observar os detalhes das plantas. Eu trabalho com todos os grupos, vou de algas, de fotossintetizantes, passando por líquens, briófitas, pteridófitas, as fanerógamas, e trabalho ainda a fisiologia vegetal, que eu não trabalho é anatomia. Então, o desafio é muito grande. Eu vejo isso atualmente comigo e com a Isabela, e a gente tem conseguido fazer esse despertamento. Então, a gente sempre está trazendo, como você coloca aí na pergunta, narrativas, histórias. A gente então conta como que é a vida do biólogo botânico, o que ele faz, o que ele precisa. A gente mostra todas as relações
que as espécies de planta têm com outras espécies de planta, ou essa relação interespecífica com outras espécies, aí incluindo animais, invertebrados, né, e por aí vai. A gente tenta trazer sempre uma narrativa do uso tradicional nos mais diversos grupos sociais, mostrando e contextualizando esse olhar diferenciado. A gente toca muito nesses termos em sala de aula, né, em percepção botânica, a gente chama atenção para isso. Por que todo mundo gosta muito de dinossauro? A gente conversa muito em sala de aula. Por que o aluno que está ingressando, por exemplo, no curso de Ciências Biológicas, por que ele gosta muito de dinossauro? Dinossauro é um ser vivo que não existe há milhões de anos no nosso planeta, e a gente vê grupos de alunos muito novatos entrando nas ciências biológicas querendo estudar dinossauro. Então, assim, a gente percebe como que a mídia é forte, né? E aí eles mesmos situam para a gente Jurassic Park, e por mais que eu contextualize que eles nem são mais da época do Jurassic Park, do filme, né? E nem mesmo os dinossauros do Jurassic Park são do Jurássico. Mas como que a mídia associada a isso ao longo do tempo repercute no imaginário desses meninos e meninas na cidade grande como uma verdade. Então, a gente tem conversado muito sobre isso em sala de aula, né? Não é possível que eles, hoje, em 2025, ainda queiram estudar dinossauros de um modo, assim, muito amplo, né? Amplo que eu digo assim, atingindo uma maioria de alunos, dadas as questões ambientais e urgentes que nós temos. E isso eu vejo que tem sido uma discussão muito interessante, porque a gente percebe hoje muitos alunos trabalhando no projeto de extensão, que é o CISAula na PUC, que tem a horta comunitária, que tem a horta com princípios ali agroecológicos, e que traz para eles um potencial de vivência diferenciado. Então, é sempre a bandeira hoje que eu e Isabela levantamos, é sempre essa bandeira de, olha, vamos gostar das plantas, mas não é gostar de planta porque eu e Isabela somos aqui as professoras fofinhas da botânica. Não, não é nada disso, é a gente realmente trazer ali uma desconstrução sobre imagens que esses alunos têm, né, de que quantos serão de fato paleontólogos, quantos estudarão de fato dinossauros. E veja bem, eu não estou aqui tirando a relevância e a importância disso, né? Eu sou bióloga, eu entendo demais a importância e a relevância da gente ter todos os grupos que constituem a vida desse planeta estudado, seja aqueles extintos, atuais, ou até as condições que levam, né, à existência de novos seres vivos. Então, não estou retirando de forma nenhuma a importância disto, mas é contextualizando um excesso de uma mídia que faz com que crianças urbanas deixem de vivenciar a terra, as plantas, os ciclos intrínsecos ligados a essa educação vegetal, não vou nem chamar de educação ambiental, educação vegetal mesmo, para priorizarem o bichinho de pelúcia, o desenho do fóssil, né? Por que ninguém criou, de fato, um Jurassic Park, né, das plantas? Quais são as plantas fósseis? Quais são as paisagens fossilizadas? Por que se fala tão pouco, por exemplo, de elementos tão importantes como o carvão, mineral, o próprio petróleo, que tem na sua base de formação antigas florestas? Quem sabe a gente pudesse fazer, de fato, um Jurassic Park aí, né, das plantas, e isso ter um processo midiático aí que mobilizasse as crianças para que elas se tornem ingressantes em cursos de ciências biológicas querendo estudar a paleoflora. A flora paleontológica, ela é linda, paleobotânica, é maravilhosa, e que sustenta, na verdade, a vida dos animais. Então, são essas narrativas que a gente está o tempo todo trazendo na sala de aula, outra narrativa que eu falo muito com os meus alunos é: por que tanta gente ganha com dinheiro e vocês continuam achando botânica chata?
Se a gente vai hoje olhar os garden centers, olhar para Olambra, por exemplo, em São Paulo, olhar até para o próprio agronegócio, né? Pensando assim no cultivo de plantas. Tem muita gente ganhando dinheiro com planta, ganhando bilhões de dinheiros mensalmente com cultivo de plantas, com óleos essenciais, com produção de fármacos, com tintas, e o aluno continua detestando botânica. Então, a gente ao tempo todo tentando ser conteudista, não abrir mão do conteúdo, mas usando essas outras narrativas que vão tentando mobilizar não só o raciocínio, mas também o sentimento, para que, de fato, essa impercepção botânica possa ser minimizada, e eu espero muito para uma grande maioria dos meus alunos, eu torço para isso. E podem ter certeza que eu sou um desses alunos. Mesmo que eu tenha plantado a semente agora e ela vingue depois, que essa impercepção botânica seja até quebrada. Dá para ver que as dificuldades são muitas e as necessidades urgentes. Shinryoku é uma palavra do japonês que, em uma tradução livre, significa se banhar de floresta, ou ser favorecido pela floresta. É uma prática comum em pessoas com estresse serem indicadas, junto ao tratamento, praticarem o banho de floresta. Já existem estudos demonstrando o quanto nosso organismo se sente bem e calmo em meio às plantas. Mesmo você que não gosta de mato se beneficia. As plantas estão o tempo inteiro se comunicando umas com as outras, e até mesmo com os animais, através dos seus óleos essenciais, que evaporam e tomam conta da mata. E é dentro desse banho de óleos essenciais que podemos praticar mais o nosso carinho e cuidado com as plantas. Inspirando-me em estudos sobre saúde urbana e comunitária, fica claro que, ao promover ambientes urbanos ricos em vegetação, melhoramos a qualidade de vida das pessoas, fortalecemos laços comunitários e aumentamos a resiliência ecológica das cidades. Precisamos urgentemente perceber e valorizar as plantas, não apenas como cenário, mas como protagonistas das nossas vidas. Termino mais uma vez com uma provocação. E se aquelas árvores fossem realmente cachorros ou gatos agonizando lentamente, envenenados? Certamente haveria comoção geral. Precisamos aprender a olhar as plantas com a mesma empatia, cuidado e urgência com que olhamos para os nossos animais domésticos. Porque, no fim, a vida vegetal é tão preciosa quanto qualquer outra forma de vida. Ou melhor, podemos viver sem cães e gatos, mas tenta viver sem plantas. Quero muito agradecer a minha querida amiga Juliana Rezende, que é bióloga, mestre em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre, professora de botânica na PUC Minas e no curso de pós-graduação Lato Sensu, Ensino de Ciências, no IEC, também na PUC Minas. É coordenadora do PIBID Biologia da CAPES e é professora de yoga. E como ela mesma disse, uma amante da vida vegetal e de toda forma de ensino que provoque o ser humano para perceber além do que está habituado. E que tirou um pouco do seu tempo com muito carinho para me responder. Quem quiser seguir ela lá no Instagram, o arroba dela é @juliana_L_Rezende. Rezende com Z. E para você também que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que mais esse episódio possa fazer crescer aquela plantinha no seu coração. E se você quer ajudar esse projeto também, temos o nosso Pix, que é contato@mudafloresta.com. E o nosso Apoia-se, que é só procurar por Muda Floresta. Deixaremos todos os links na descrição deste episódio. É florestas ou nada.